Essa aula é sobre a elastografia no papel do diagnóstico da hipertensão portal clinicamente significativa. Por que é importante nós entendermos o papel da elastografia no diagnóstico da hipertensão portal? Dentro do universo dos pacientes com cirrose, existem grupos que têm pior ou melhor prognóstico. Os doentes que têm hipertensão portal clinicamente significativa, eles têm um prognóstico bem mais reservado do que os que não têm hipertensão portal. A elastografia ela tem um papel fundamental para nos dar o diagnóstico precoce da cirrose. Isso nós já aprendemos nas outras aulas. E é fundamental, talvez seja um dos principais papéis da elastografia. No entanto, no universo dos que já sabemos que tem cirrose, ela também é capaz de nos dar o grupo de pacientes que tem maior risco de descompensação da sua cirrose, maior mortalidade e maior risco de carcinoma hepatocelular. Então, a elastografia ela vai além do diagnóstico precoce. O fato de serem aparelhos de marcas diferentes faz com que eles tenham cada um a sua tabela Metavir para poder dizer se esse paciente tem fibrose grau 1 até o grau 4. O que não muda em absolutamente nada a dinâmica da interpretação dos testes. A gente só não pode aplicar uma tabela Metavir de um aparelho para o outro, porque os Phantoms, quando eles fizeram um aparelho, utilizam tecnologias um pouquinho diferentes. Mas o que facilitou muito a elastografia 2D foi em 2020, quando publicaram o update da Sociedade de Radiologia Ultrassom Mundial, em que esses valores eles foram unificados. Então hoje, independente do aparelho que nós estamos usando de elastografia 2D Sharewave, os valores eles são iguais entre eles e utilizamos então a regra dos 4. A regra dos 4, que vocês podem visualizar aqui na tela, ela é uma regra que foi utilizada baseada na regra dos 5 do Fibroscan, em que nos diz então que valores abaixo de 5 kPa o paciente não deve ter cirrose, abaixo de 9 kPa, na ausência de outros sinais clínicos, descarta a cirrose. Entre 9 e 13 kPa é sugestivo de cirrose, mas são necessários outros testes, e acima de 13 kPa confirma então o diagnóstico de doença hepática crônica avançada compensada. Mas o que eu quero chamar atenção para você aqui é essa última coluna da tabela da regra dos 4, que é valores de elastografia com tecnologia de ultrassom, 2D Sharewave ou Point Sharewave, quando esse valor for acima de 17 kPa, que equivale a 2,4 metros por segundo, é sugestivo não só de cirrose, mas também de hipertensão portal clinicamente significativa. Por exemplo, esse é um resultado de uma elastografia de um paciente em que o valor final da elastografia após 5 medidas foi 22,6 kPa, ou seja, a mediana das 5 medidas foi de 22,6 kPa, que equivale a 2,74 metros por segundo. Nós podemos analisar a qualidade do exame, o IQR da mediana, quando se utiliza aqui o valor dos 22,6 kPa foi de 4%, a gente sabe que pode até 30%, e 2,74 metros por segundo de 2% IQR da mediana. Então a variabilidade das medidas foi pouca e esse é um teste que eu posso assegurar que foi feito com qualidade. Um valor de 22,6 kPa, se nós olharmos a tabela da regra dos 4 de novo e também a regra dos 5 do Fibroscan, a diferença é que o Fibroscan utiliza valores de acima de 20 kPa e nós utilizamos na regra dos 4 acima de 17 kPa. Esse valor é sugestivo de hipertensão portal. Então, esse paciente não só tem cirrose, como também tem hipertensão portal e se faz o diagnóstico através de um método não invasivo, que é a elastografia. Não mais a necessidade de fazer um gradiente de pressão venosa com cateterismo da veia femoral e os riscos de um procedimento invasivo. Essa é a publicação que sempre se espera, a cada 5 anos é publicado. O Baveno, ele está então na sua 7ª edição e ele foi publicado em 2022.
e dita as regras do manejo dos pacientes com hipertensão portal dentro da hepatologia. Um grupo de experts, de hepatologistas que fazem muito esse estudo da hipertensão portal. A cada 5 anos eles publicam o Baveno. Então, o ano passado foi publicado o Baveno 7, e o que tem de novidade nesse Baveno 7 em relação aos outros, do que a gente já conhecia de hipertensão portal? Que deve se detectar, se ter um alvo mais precoce na identificação da hipertensão portal do que se tinha antes, mesmo antes do diagnóstico de varizes de esôfago. E por que é importante nós diagnosticarmos precocemente a hipertensão portal clinicamente significativa? Porque depois do Baveno 7, ficou muito bem definido que iniciar uma medicação beta-bloqueadora, em especial se tem preferência pelo carvedilol, os estudos clínicos mostraram uma superioridade do carvedilol em relação aos outros beta-bloqueadores. O início precoce desse tratamento, ele faz com que se consiga adiar a descompensação do paciente com cirrose. Então, o diagnóstico de hipertensão portal passa a ser importante porque o tratamento precoce, ele muda a evolução da doença.